Bom dia, tudo bem com você? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é com grande alegria que nós temos mais uma celebração, mais um culto hoje. Hoje será um pouco diferente, como nós já avisamos semana passada, nós teríamos a volta dos nossos cultos presenciais nesse domingo, mas grande parte da nossa liderança, daqueles que estavam organizando, estão contaminados aí com Covid, pelo menos metade. E é claro, é muito saudável, para nossa segurança, a gente não vai voltar com os cultos presenciais agora, vamos esperar mais um pouco, né? Talvez 1, 2 semanas, até tudo se estabilizar e a gente conseguir se reorganizar. Mas não vai impedir a gente de cultuar o nosso Deus, de poder cantar, de poder celebrar, de poder adorar a Deus com o que a gente canta, com o que a gente ouve, com o que a gente fala para Ele. Então a gente vai ter música, leitura da Bíblia, a gente vai ter um momento de intercessão, nós teremos o principal da nossa manhã, que é a pregação da palavra de Deus pelo nosso irmão Daniel Dantas. Então o culto vai acontecer normalmente, né? Você pode interagir aqui no chat do YouTube, a gente vai poder conversar, compartilhar, adorar a Deus, concordar com o nosso amém, com o nosso glória a Deus, com tudo que a gente vai estar cantando, com tudo que a gente vai estar ouvindo. Então, fique à vontade, cultue o nosso Deus, com o seu coração agora. Se abra para o manifestar de Deus, para a presença dele entre nós, para que ele fale ao seu coração através do que você vai cantar, através do que você vai orar, através do que você vai ouvir. Que seja um dia, uma manhã abençoada, que saiamos daqui transformados pela palavra do nosso Deus. Então vamos continuar cantando. Sinta-se em casa, essa é a nossa casa, esse é o nosso refúgio, essa é a nossa igreja. Vamos cantar ao nosso Deus. Nas nuvens ele vem, os reis irão se prostrar. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão de Judá, rugindo com poder. É que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos lavou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Preparem o caminho ao Rei, o Deus que vem salvar, aqui está para libertar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão de Judá, rugindo com poder. É que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o
o leão de Judá, ungido com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará, todo joelho dobrará, todo joelho dobrará. Amém. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Vamos adorá-lo ao Senhor. Dê graças ao Senhor, tudo que Ele tem feito. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente, coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é
Deus. Nós vamos ler o texto de Êxodo 20. A gente vai começar lendo do versículo 1 a 4. Depois a gente vai dar seguimento aqui em outros versículos. Êxodo 20, de 1 a 4, diz assim: E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Nós vamos ler agora o verso 7 até o 9. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos. Agora a gente vai ler o versículo 12 até o 20. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas a vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco, e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo: Não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. É isso, Deus abençoe. Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras. Não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira, com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e torna sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e traz luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro, do que o muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Amém.
Vamos lá? Feliz é aquele que tem perdão de suas transgressões. Feliz é aquele em quem já não há mais condenação. Feliz é aquele que ouviu a voz do Senhor e atendeu. Feliz é aquele que a salvação das mãos do Senhor recebeu. O dom da justiça para reinar em vida, Jesus Cristo veio me dar. A vida abundante que foi prometida, agora eu posso desfrutar. Firmado no amor, na verdade, na força da graça que me alcançou. A vida que agora eu vivo em Cristo, eu vivo na fé do Senhor. Feliz é aquele que tem perdão de suas transgressões. Feliz é aquele em quem já não há mais condenação. Feliz é aquele que ouviu a voz do Senhor e atendeu. Feliz é aquele que a salvação das mãos do Senhor recebeu. O dom da justiça para reinar em vida, Jesus Cristo veio me dar. A vida abundante que foi prometida, agora eu posso desfrutar. Firmado no amor, na verdade, na força da graça que me alcançou. A vida que agora eu vivo em Cristo, eu vivo na fé do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Tinha motivo sem fim pra cantar e bem dizer com louvores. Aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Tinha motivo sem fim pra cantar e bem dizer com louvores. Aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Todo dia em tudo que eu fizer, quero estar atento ao seu falar. Venha a tempestade que vier, bem seguro nele posso confiar. Sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós, palavra viva, verdade e vida, nossa salvação. Sim, há motivo sem fim pra cantar e bem dizer com louvores. Aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Todo dia em tudo que eu fizer, quero estar atento ao seu falar.
tempestade que vier, bem seguro nele posso confiar, sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós, palavra viva, verdade e vida, nossa salvação, sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós, palavra viva, verdade e vida, nossa salvação. Amém. Amém, glórias a Deus. Filipenses 3, 4 a 14. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quando a justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer o Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não penso que eu mesma já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores.
e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos, em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar sua herança. Assim eles agarraram, lançaram para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando veio o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam: ele matará de medo horrível. Esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse: vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinha medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Boa noite, irmãos, tudo bom? Espero que todos estejam bem, protegidos por Deus assim como a gente está e, graças a Deus, livres de qualquer problema. Nesse tempo tão complicado que a gente está passando, e passou, né, principalmente. Então, só para falar um pouquinho do que a gente fez, de um tempo para cá, nós tínhamos algumas cadeiras aqui embaixo, se eu não me engano, por volta de 12, que deu para fazer umas 8, mais ou menos. E como virou moda para todo mundo, a gente fez um sistema delivery de entrega, né? Algumas pessoas vinham buscar cadeira, ou algum parente que passava aqui. Mandamos cadeira pelo caminhão do frango para algumas cidades. Então a gente conseguiu entregar cadeiras de alguma forma, sem expor ninguém e nem a gente mesmo se expor a qualquer problema, né? Até porque tinha muita coisa travada, né? Nem toda cidade você tinha acesso. Então a gente não ficou parado nessa questão de entregar cadeiras, nem de contato com os deficientes, né? A gente manteve um contato relativamente bom, de forma ou direta ou pelo grupo que a gente tem. E agora que setembro chegou, né? Setembro chegou, então já está no fim das chuvas, né? Hoje mesmo está chovendo, mas já é uma época que já daria para a gente fazer visitas, inclusive a gente está planejando algumas. Seria a nossa primeira visita assim, oficial desde a pandemia. Eu dei umas 2 escapadas assim para entregar uma coisa rápida, mas tudo assim combinado em meio de caminho. Era alguém que estava no hospital, que veio com um ônibus, com um carro da prefeitura, e eu levei a cadeira e o carro da prefeitura levou, e assim a gente foi atendendo o pessoal de acordo com o que a gente podia. Graças a Deus, na questão de saúde a gente está bem, de Nova também, apesar de ter passado um tempo ruim, mas já está se estabelecendo.
E agora, setembro, acho que para depois do feriado, a gente está planejando não retomar as visitas como era antes, mas fazer uma visita, a princípio, de teste. A gente vai fazer ela de qualquer forma e a gente vai ver como que vai ser daqui para frente, né? Até porque é uma visita nova, é uma pessoa que a gente não conhece, embora a gente já tenha o contato dela, uma pessoa que a conhece, é um menininho de 4 anos, que a gente já deu a cadeira para ele ficou todo feliz. Agora a gente vai levar um presente para ele, que ele tem alguns interesses lá, e a gente vai presentear ele com o negócio, né? Eu não quero passar, vai que esse menino vê o vídeo antes de eu entregar esse negócio, a gente vai me matar. Então é isso, a gente vai retomar agora as visitas de acordo com a necessidade também e com segurança, porque agora pro lado de cá começou a reabrir as pousadas, né, que é onde a gente está, então a gente vai ter um fluxo maior de pessoas, então nosso cuidado tem que ser redobrado também agora, porque vem gente não só de Recife, de Alagoas, de Maceió, vem gente de todo canto, né? Mas começamos, já estamos planejando se movimentar mais. Não teremos acampamento, achamos por bem não fazer o acampamento, porque a gente não tem nada seguro, assim, vamos dizer, a título de medicamento. Então a gente achou por bem, como a gente sempre reúne, por mais que diminua pessoas, é um grupo de pessoas reunidos, né? É uma aglomeração. Pois pode gerar não só a questão de alguém contrair esse vírus, né? Seja cuidador ou seja o deficiente, mas pode até gerar problema para a própria associação mesmo, né? Que agora o refúgio é uma associação, então isso melhor decidimos evitar. Mas não estamos parados, estamos orando que existe a possibilidade ainda de ter a distribuição de cadeira de rodas, né? O pessoal da Journey Friends está cogitando de ter essa distribuição, a participação de um grupo mais do Brasil ou um grupo bem menor de americanos, como eles fazem. Então a gente depende da liberação da Anvisa e toda a preparação. Então nosso pedido de oração principal hoje seria sobre isso, para ver o que Deus quer e, se Deus permitir, que se libere toda a papelada, a burocracia, as pessoas que a gente já contatou, que já conversou, estejam não só dispostas, mas também sejam protegidas por Deus. E se for da vontade de Deus, que a gente consiga fazer essa distribuição, porque além de distribuir aqui, sempre sobra cadeira para a gente. E com isso a gente consegue alcançar mais pessoas, né? Tendo não só o motivo de entregar a cadeira, né? Mas também a abertura para pregar o Evangelho, né? Nós retomamos nossos cultos também, graças a Deus. A gente não parou de fazer o culto totalmente, a gente fazia gincana em casa, fazia gincana às vezes no refúgio, mas agora todo domingo, já tem uns 5, 6 domingos, se eu não me engano, a gente já está se reunindo normalmente. Agora, fim de semana do 7 de setembro, provavelmente algumas pessoas cheguem também, então mais uma chance de pregar o Evangelho. A gente mantém o contato com os deficientes, está todo mundo com saudade, e a gente também não pode deixar de agradecer que, mesmo com toda essa pandemia, a gente viu a mão de Deus através de vocês, como eu sempre falo, né, através de vocês, nos ajudando em tudo, né, não só com saúde, com orações, financeiramente também. Não nos faltou nada, podemos ajudar outras pessoas, seja da nossa família, seja pessoal daqui, seja gente que a gente nem conhecia, só ouviu falar que precisava, e o refúgio conseguiu ajudar, nós ajudamos particularmente, Dinalva também ajudou particularmente algumas outras pessoas. Enfim, a gente só tem que agradecer que Deus nos sustentou. Eu sei que a gente ficou muito tempo sem se falar, mas eu também não tinha muito o que falar, né? Não só as visitas, a gente vai retomar algumas outras questões que a gente já estava planejando para o acampamento. Já temos o restante do material das camas, então passando o feriado e essa visita que a gente vai fazer, então provavelmente a gente já vai retomar a cama, já vai se preparar para uma possível distribuição, arrumando as coisas aqui. E a gente só quer agradecer, continuar agradecendo. Eu, Dani, que está filmando, né? A gente quer agradecer por como vocês têm cuidado da gente, como Deus tem cuidado da gente através de vocês. Deus abençoe muito, Deus abençoe a igreja, abençoe todos os irmãos que têm orado, se preocupam, ligam pra gente, e a gente é muito grato a Deus por isso, tá bom? E que Deus nos dê a chance de servir Ele, nos protegendo e protegendo todos os irmãos também. É isso aí. Deus abençoe. Tchau, tchau. Nesse momento eu quero falar sobre os pedidos de oração que foram colocados no nosso grupo e também dar alguns avisos, né? Primeiramente, os avisos era para a gente retornar aos nossos cultos presenciais hoje, no domingo,
mas nós não conseguiríamos, né? O pastor Lucas tem falado sobre essa questão, tem dado um aviso, né? Praticamente 50% da nossa liderança está com Covid e nós colocamos cada um em tuas mãos, nas mãos de Deus, né? Para que Deus possa recuperá-los, né? Realmente é um vírus que não temos vacina ainda, mas que Deus possa confortar a saúde. Estão tomando remédios, nós rogamos ao Senhor, né? Iremos orar por isso. Mas, então, um dos avisos é esse, que ore na sua casa, coloque isso em oração, para que a gente possa retornar o quanto antes, né? Mas devemos fazer isso de maneira correta, de maneira conservadora. Eu sei que estamos com essa ansiedade de poder voltar, como é bom estar juntos com os irmãos, né? Mas agora que você e nós, né, não podemos estar juntos, nós podemos sim estar participando, né, da Casa de Paz, né, na sexta-feira, às 8 horas. Também a escola bíblica terminou, né, com o Beto, quarta-feira passada, com relação à vida contagiante, e agora iremos dar continuidade com o pastor Lucas, com a escatologia, né? Ele vai continuar aquele estudo bíblico muito bom, falando sobre escatologia, fins dos tempos, Apocalipse, o livro de Apocalipse, né? Que Deus possa nos abençoar para que possamos aprender mais sobre o que é escatologia, o que a Bíblia nos diz sobre os fins dos tempos, né? Então, gostaria que você participasse, né? Você que pode, que não tem aula à noite, participe, né, da escola bíblica, da Casa de Paz. Gostaríamos agora de ter os pedidos de oração, né? Pessoal, né, o Beto mandou no grupo para o pessoal colocar lá os pedidos, né? Eu tenho um pedido de oração, colocando a amiga da minha esposa, Adriana. Nós já temos orado por ela teve o neném, graças a Deus foi tudo bem, né? Só que ela tinha aquele probleminha com pedra na vesícula, e agora, a partir de agora, né, ela teve o bebê no domingo passado, então em um mês, né, mesmo a gente se recuperando da cesárea, em um mês ela passará por uma cirurgia para retirar, né, a pedra na vesícula, né. Eu não tenho mais informações, né, não temos, mas vamos orar por ela, né. É um casal muito querido, o Cal e a Adriana, que cada um possa também orar, possa também meditar na sua casa, pedindo por ela, agradecendo pela vida do Mateus Henrique, que chegou com saúde, está bem, já está em casa, mas aí a mãe, né, a Adriana, precisará então fazer essa cirurgia, né, em 30 dias. Sei que é um momento delicado para a mãe, né, ainda está se reestruturando, tanto psicologicamente, fisicamente, e precisará então participar dessa cirurgia, né, ter mais um procedimento clínico, né, mas que tudo seja para o bem dela, que Deus possa estar no controle, utilizando ali as mãos dos médicos, né. Outra coisa também é o pedido da Marina, que tem pedido pela Isabela, uma paciente dela, né, ela tem síndrome de Down, e quando ela nasceu, ela deu um diagnóstico de cardiopata, né, um probleminha no coração, e foi feito o procedimento, só que agora apareceu um probleminha também no pulmão. Vamos orar por ela, pela Isabelle, que Deus possa também tratar dela, confortar a família, confortar ela, que ela passe por esse ela vai passar por um exame clínico dos médicos dela, para ver o que pode ser feito, né? Vamos orar para que Deus dê sabedoria para os médicos, fazer o que for melhor para a Isabela, né? E que Deus possa estar sim no controle
né? Outra coisa também que eu gostaria de pedir é sobre as ofertas da nossa igreja, né? Não pare de ofertar, não pare de colocar, né? Devolver para o Senhor, e Deus tem nos abençoado tanto, né? De devolver para o Senhor, né? O que está no seu coração, né? Nós temos despesas fixas, despesas para manter, né? Nós temos missionários, nós temos conta de água, conta de luz, né? Você que é membro, né? Participa dessa igreja, nós temos a responsabilidade, né? De suprir essas necessidades, já que Deus nos supre todas as nossas necessidades, né? Então isso realmente um meio da gente adorar ao Senhor, glorificar o nome do Senhor. Bom, vamos orar então, né? Para que Deus possa tomar conta então desses pedidos. Bondoso Deus, eterno Pai, nós somos gratos ao Senhor por mais um privilégio que o Senhor tem nos concedido em estar aqui nessa manhã, glorificando o Teu nome, cantando hinos de louvores ao Teu nome. Também iremos ouvir a Tua palavra, Senhor. Abençoe a cada um que está nessa transmissão, que o Senhor possa tomar conta, Senhor, de todos e de acordo com a Tua vontade, Senhor, possa confortar os corações, no momento que muitas pessoas estão sofrendo com ansiedade, depressão. Que o Senhor possa, Senhor, dar entendimento, dar sabedoria, Senhor, para todos que estão passando por situação complicada de ansiedade, depressão, Senhor. Nós colocamos em Tuas mãos, ó Deus, a todos os líderes, membros da nossa igreja que estão com Covid. O Senhor possa abençoá-los, o Senhor possa dar entendimento, o Senhor possa dar conforto, dar livramento dessa doença, Senhor. Nós rogamos ao Senhor, a todos os médicos, enfermeiros que têm se esforçado na luta contra esse Covid, que nós possamos, Senhor, ter realmente sabedoria, responsabilidade para não propagar esse vírus, Senhor. Abençoe esses nossos irmãos, amigos, Senhor, que estão nessa situação. Graças ao Senhor, ninguém na nossa igreja está passando por sintomas assim graves, mas o Senhor possa, Senhor, dar entendimento, dar conforto, dar entendimento aos médicos para poder tratar, dar entendimento aos cientistas, Senhor, para poder trazer, Senhor, uma vacina eficiente para nos ajudar, Senhor, nesses momentos, Senhor. Abençoe, Senhor, a Isabelle, Senhor, que é paciente ali da Marina. Abençoe ela, nós não conhecemos, mas o Senhor conhece. Dá entendimento àqueles médicos que irão fazer o diagnóstico, Senhor. Que o Senhor possa, de acordo com a Tua vontade, dar entendimento, sabedoria, dar força para essa família, Senhor, para poder passar por mais um obstáculo. Que o Senhor possa abençoar, e se eles ainda não conhecem a Ti, Senhor, que eles possam vir através, Senhor, da pessoa de Cristo Jesus. Que o Senhor possa salvá-los, Senhor. Que o Senhor possa dar salvação a essa casa, a este lar, Senhor. Nós colocamos, Senhor, em Tuas mãos a nossa igreja. Abençoe, Senhor, a todos, Senhor. Estamos ansiosos em estar juntos. Abençoe, Senhor, o pastor Lucas, o Beto, que estão à frente. Nós colocamos em Tuas mãos eles e suas famílias, eles que têm se esforçado, sem realmente não medir esforço para poder falar da Tua palavra, nos dar alimento, Senhor. Nós colocamos eles em Tuas mãos, Senhor. Abençoe, Senhor, a todos que eu talvez não tenha visto os pedidos, eu possa dar livramento, Senhor, para muitas pessoas que estão passando por essa doença. Nós colocamos em Tuas mãos, Senhor. Nós também colocamos a Adriana e o Cal em Tuas mãos. Abençoe o Matheus Henrique, que chegou agora, já está bem, realmente o Senhor tem abençoado com um parto muito bom,
E o Senhor possa abençoar, Senhor, a Adriana, que irá fazer uma cirurgia, um procedimento cirúrgico para retirar ali a vesícula, que o Senhor possa pedras na vesícula. Nós colocamos ela em tuas mãos, abençoe ela para que ela possa passar esse momento, que ela venha cuidar do seu filhinho, que ele cresça, Senhor, com sabedoria, com entendimento. Nós colocamos essa família em tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos, agradecido por tudo. Colocamos em tuas mãos a pregação que irá ser feita logo mais, que o Senhor possa abençoar ao pastor Lucas, que ele venha falar da tua palavra, que teu Santo Espírito possa usar como um instrumento em tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Olá, irmãos, bom dia. É um prazer, uma alegria poder estar aqui com vocês novamente. Mesmo à distância, a gente ainda mantém o nosso vínculo em Cristo Jesus e é uma felicidade para mim poder de novo estar compartilhando um pouco da palavra a partir aqui da Epístola de Tiago, que é o que vocês têm estudado, e o texto que me cabe nessa manhã de hoje é Tiago 2, de 1 a 13, o tema da nossa apresentação aí está na tela. Fé de verdade expressa justiça, dentro dessa dinâmica de que fé de verdade para uma vida na realidade. É importante que a gente entenda como Tiago, né, tem aí a sua característica, né? Como a gente pode aprender com Tiago essa dinâmica de falarmos a respeito da vida cristã e da fé, da salvação, com esse aspecto de vida prática, de consequência daquilo que a graça de Deus vem fazendo na vida da gente, né? Então, vamos prosseguir aqui com os nossos slides e com a nossa mensagem de hoje. Fazendo uma breve recapitulação, o capítulo 1, ele traz algumas perguntas, né? Se nós perguntarmos, né, que objetivo tem a aprovação? Qual atitude devo ter diante da aprovação? E que tipo de gente a aprovação produz? Se nós olharmos para o capítulo 1 de Tiago, nós vamos perceber como Tiago, na sua didática, cada vez que ele fala meus irmãos ou meus amados irmãos, ele traz para nós questões que o Evangelho faz questão de responder, perguntas que o Evangelho faz questão de responder. E, ao longo do capítulo 1, as respostas que nós podemos ter são essas. A aprovação faz parte do processo de maturidade. Não há como crescer na fé sem a gente passar por situações que vão nos projetar para uma maturidade, para um nível à frente daquilo que Deus tem preparado para a nossa caminhada de fé. Aliás, a dinâmica da fé em Tiago não é uma dinâmica estática. Pelo contrário, é uma fé que tem tudo a ver com a dinâmica da vida real, do dia a dia da gente. Da mesma forma, diante da aprovação, Tiago nos convida a ter uma postura que é o contrário de entrar numas de amargura, de ressentimento ou até de congelamento da nossa caminhada com Deus. Tiago nos conclama a todos a pedir sabedoria, né? Se por um lado a maturidade é um processo continuado da gente ser perseverante, ter Deus em perspectiva e poder crescer em sabedoria para viver a vida do dia a dia, ele aconselha para que aquele que sente falta de sabedoria peça a Deus a oração como parte desse processo, como o desenvolvimento dessa caminhada, dessa jornada espiritual com o Senhor. E pedir sabedoria ao Deus benevolente é um dos recursos, talvez o principal recurso que a gente tem nesse momento. Seguido também da prática da palavra.
Então a oração e as escrituras são a mola, né, são os recursos de Deus para que a gente possa exercitar uma fé perseverante, uma fé que é aprovada por Deus e não uma mera expressão religiosa. Não é apenas uma maneira de expressar uma religião. Aliás, ao contrário do que se possa pensar, o cristianismo, a vida cristã, não tem nada a ver com religião, tem a ver com movimento, tem a ver com desenvolvimento de uma fé viva, atrelada a Jesus, a um relacionamento com Deus, um relacionamento com Deus que acontece não num lugar enclausurado, mas dentro da dinâmica de vida de qualquer pessoa. E lembra que a carta de Tiago, ela é escrita para uma comunidade que já está vivendo seus primeiros momentos de dispersão. Provavelmente a carta a Tiago é uma das primeiras a ser escritas no Novo Testamento e já vem com uma orientação para a vida das pessoas que já estão fora daquele contexto imediato de Jerusalém, mas que já estão ali em Samaria ou até já para além das fronteiras de Israel. O fato é que a carta foi escrita visando atingir um público que tinha bastante intimidade com a vida religiosa judaica e que agora, uma vez convertida a Jesus, começa a perceber que o Evangelho tem uma dinâmica, tem um relacionamento muito diferente daquilo que o judaísmo tradicional propunha. Tem um professor meu, que bem conhecido, já falecido já há alguns anos, mas nesse livro, Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento, Carlos Oswaldo escreve, resumindo, que a mensagem do livro de Tiago, e eu acho ela muito importante. Eu trouxe ela aqui para vocês. Que o livro de Tiago tem respostas adequadas às provas que a vida real confronta o cristianismo, indicam uma fé madura e aprovada. Essas respostas adequadas diante dessas provas, das provações, dos embates da vida real, é que promovem uma fé madura e aprovada. E hoje, vamos pesquisar aqui, vamos mergulhar, tentando aqui pensar numa pergunta. Eu tenho essa aqui: como a fé de verdade expressa justiça na sociedade? Olhando para Tiago, que promove respostas para a vida real, para a vida do dia a dia, como é que nós podemos olhar para a vida real, para a nossa sociedade e pensar como o Evangelho de Jesus pode expressar justiça na sociedade em que nós vivemos? Bom, texto de hoje, Tiago 2, de 1 a 13, Tiago propõe como se fosse ali um estudo de caso, né? Eu, lendo esse texto, fiquei pensando, Tiago tem ali uma didática muito, muito eficaz. E ele propõe para a gente um estudo de caso. Vamos ler o texto? Vou abrir, estou lendo aqui na NVT, tá? É esse o texto que eu estou lendo. Mas se você tem outra versão das Escrituras, acompanhe, leia junto, para que a gente possa perceber as similaridades e até alguns termos que são diferentes, que a gente vai também abordar aqui durante a nossa mensagem. Vamos lá. Começa assim: meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo se mostram favorecimento a algumas pessoas? Se, por exemplo, alguém chegar a uma de suas reuniões vestido com roupas elegantes e usando joias caras, e também entrar um pobre com roupas sujas, e vocês derem atenção ao que está bem vestindo, dizendo-lhe: sente-se aqui nesse lugar especial, mas disserem ao pobre: fique em pé ali, ou sente-se aqui no chão, essa discriminação não mostrará que agem como juízes guiados por motivos perversos? Olha só como esse texto já começa trazendo uma situação. E a situação, né, que eu gostaria de
de começar aqui a minha fala é que a discriminação ela é ilógica, partindo do princípio desses 2 primeiros versículos. Por que ela é ilógica? Tiago começa chamando a atenção. Toda vez que no texto Tiago fala meus irmãos ou meus amados irmãos, você perceba que ele está ali fazendo uma ênfase, abrindo um tema de uma forma bastante direta. E ele coloca, né, às vezes se você está lendo na Almeida atualizada, na NVI ou na Almeida século XXI, ele começa dizendo de uma forma negativa, dizendo que não tem nada a ver você dizer que tem a fé gloriosa em Jesus Cristo e ele fala, isso não deve ser feito com discriminação, com favorecimento. Não tem a ver, não combina uma coisa com a outra. Aqui no texto da NVT, eu vou repetir aqui, ó, ele diz assim: meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo se mostram favorecimento a algumas pessoas? Né? Essa abertura já começa dizendo a que viemos. Né? E nesse primeiro instante aqui, a gente nota que há uma pergunta que põe em xeque aquilo que é mais precioso para a gente que tem a fé. Ele está dizendo assim, como é que você pode dizer, como é que você pode afirmar que tem fé em Jesus se você tem uma atitude dentro do seu coração de favoritismos, de discriminação? Como isso pode ser coerente? Qual é a lógica de uma coisa com a outra? Ele chama a nossa atenção justamente para isso, para a questão de que a fé em Jesus e a discriminação, eles não combinam, isso não tem nada a ver com o cristianismo, com essa fé que promove a justiça na sociedade, com essa fé que responde a questões da nossa realidade. E é por isso que a discriminação é uma atitude ilógica ao estilo de vida por ser incompatível com Jesus. Esse primeiro versículo já traz isso de uma forma bastante clara. Mesmo quando no texto das outras versões que fala que não é possível, não dá para você dizer que tem fé em Jesus e exercer discriminação. E mesmo quando ele faz isso em forma de pergunta, ele faz com o intuito de nos fazer pensar, peraí, se eu digo que eu tenho fé em Jesus, como é que a discriminação pode fazer parte da minha vida, da minha história? Isso não faz sentido, né? Só que nesse texto, a gente vê que existe uma palavra-chave que, dependendo da sua tradução, você vai encontrar pelo menos uma dessas 5 aqui, né? Essa realidade de que, né, favorecimento, diferenciação, parcialidade, acepção, são maneiras diferentes de traduzir a palavra favorecimento, discriminação, ou a palavra grega, que na realidade tem a ver com isso. Né? O termo grego original que traduz, né, que produziu a tradução de todas essas possibilidades aqui no slide, ela vem de uma palavra grega que diz que traduzida ao pé da letra é aceitar baseado no rosto. No nosso português a gente podia dizer isso, né? Ó, ir com a cara da pessoa. Né? Então falando assim, você ter contato com pessoas, você dizer que é um cristão, você dizer que tem a fé em Jesus Cristo e você ter uma relação com as pessoas baseado na aparência, é uma forma de favorecimento, é uma forma de discriminação, é exercitar diferenciação, agir com parcialidade, criar uma acepção, dizer que tal pessoa é melhor e outra é pior, com base, e aqui que está a questão, com base na aparência, naquilo que a pessoa apresenta. Como é que ele faz isso? Né? A discriminação, se a gente for analisar, ele traz lá um exemplo da vida real. Ele traz, o texto diz, né, que ó, se você está lá na sua reunião, ele dá um exemplo, não quer dizer que é o único exemplo, mas vamos lá, tem uma pessoa A, bem vestida, com joias caras, para quem é oferecido um lugar especial, e uma pessoa B,
que entra com roupas sujas, sem posses, que é reservado lá para ele ficar de pé ou sentar no chão, na melhor de todas as hipóteses. Quando Tiago traz esse exemplo, ele está trazendo um exemplo da realidade. Quer dizer, olha, imagina que dentro da nossa reunião, dentro do contexto da igreja, chega lá no meio da reunião uma pessoa que vem com um big de um carro, né, que chega, né, às vezes até uma pessoa que é famosa da televisão ou do meio público, ou até aí uma celebridade, né, um influenciador da internet. Você recebe, né, cheio de pompa e circunstância, reserva o melhor lugar, e chega o irmãozinho, né, uma pessoa que às vezes mora ali no bairro mesmo, um desconhecido dali da localidade, que chega às vezes com a roupa do corpo, às vezes uma roupa que nem, né, enfim, uma roupa bem mais, um traje mais simples, né, sem muita pompa, sem muito luxo, e cada uma dessas pessoas acaba sendo tratada de forma diferenciada. É esse o ponto em que Tiago chama a nossa atenção. Esse tipo de atitude é incompatível com a fé cristã. Não dá para ser cristão, não dá para afirmar que tem uma fé em Jesus e você ter esse tipo de atitude. A discriminação, ela não bate com aquilo que o Evangelho é na sua essência. A gente podemos lembrar de que isso tem muito pouco a ver com aquilo que Jesus mesmo demonstrou, né? Quando nós vemos Jesus fazendo, né, nos evangelhos, a gente tem Jesus demonstrando a acessibilidade. Às vezes Jesus indo em direção a essas pessoas que para a sociedade e que até para o judaísmo da época eram pessoas desqualificadas. Então, quando a gente age com uma discriminação, o que Tiago está aqui nos ensinando é que quem discrimina o outro exerce um papel de juiz, né? Diz aqui o texto, né? Se vocês derem atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe, sente-se aqui, nesse lugar especial, mas disserem ao pobre, fique em pé ali ou sente-se no chão, essa discriminação não mostrará que agem como juízes guiados por motivos perversos? Né? Em algumas tradições, vem como critérios errados ou até como critérios malignos. Né? Bem forte esse termo. Né? E ele questiona isso para que a gente possa perceber que não é possível afirmar que tem fé, porque quando fazemos a discriminação, o que ocorre dentro do nosso coração, o que ocorre dentro da nossa mente e que vai para a nossa prática é essa função de um juiz parcial, que julga com critérios errados, que julga com base apenas e tão somente na aparência. E essa discriminação, descrita de forma muito simples, é o que Tiago está botando o dedo aqui, para demonstrar que esse tipo de fé, que uma fé que age assim, uma fé que compactua com discriminação, ela na verdade mostra uma total incompatibilidade com a pessoa de Jesus, que jamais foi assim. O autor da nossa fé, o consumador da nossa fé, nunca se prestou à discriminação. Ele nunca tratou as pessoas com esses favorecimentos, com esse favoritismo, que é tão comum na nossa natureza humana. Né? Mas vamos seguindo. O versículo 5, ele traz também ali uma outra afirmação enfática, e eu trago ali, né, o meus amados irmãos, ouçam meus amados irmãos, e ele coloca, não foi Deus que escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé? Olha a pergunta que ele está fazendo. Ele chama atenção para um contraste. O contraste com aquilo que o nosso coração, com aquilo que a nossa tendência, a nossa natureza pecaminosa faz em ver uma pessoa bem vestida, em julgar pela aparência e discriminar, isolar, deixar de canto, menosprezar o pobre. Aqui ele traz a pergunta, peraí, não foi Deus mesmo? Olha só,
Não foi Deus que escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé? Como assim, Daniel? Julgar conforme aparência é um erro gravíssimo. E esse erro ele vai nos penalizar, ele vai trazer para nós, o que Tiago está apontando aqui, é que quando nós olhamos para as pessoas e estabelecemos os nossos critérios para nos aproximarmos, para darmos uma forma de tratamento diferenciada, para acolhermos uma determinada pessoa de acordo com as nossas preferências pessoais, nós estamos cometendo um erro. Estamos julgando de forma totalmente distorcida. E essa distorção passa pela questão do critério divino. Ele falou assim, Deus faz uma escolha, Deus elege aquelas pessoas que são pobres, e aqui a pobreza não é um estado de virtude. No capítulo 1, ele fala tanto do rico quanto do pobre, para que os dois possam se perceber privilegiados dos dois lados, né? O que é pobre porque é rico em relação à fé, e o que é rico porque as riquezas por si só não representam nada quando o assunto é a caminhada com Deus, a relação com Deus. O favor de Deus não é mais para o pobre ou para o rico. O favor de Deus é oferecido a todos, desde que cada um, seja rico ou seja pobre, se entregue a Deus, se entregue àquilo que Deus é capaz de fazer, a graça imerecida da parte de Deus. Quem discrimina contraria esse critério divino, contraria essa maneira como Deus mesmo vem e estabelece o seu relacionamento com os seres humanos, com as pessoas. E quando a gente olha para esse trecho de Tiago, eu sou diretamente transportado para o Sermão da Montanha, quando Jesus fala, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, né? E ele segue ali falando, e aquele discurso é exatamente para o tipo de pessoa a quem os fariseus, os religiosos da época, não davam bola. São pessoas que eram discriminadas por serem exatamente quem são. Pobres, miseráveis, famintos, esfarrapados. E não é só uma questão de pobreza econômica, é uma pobreza que vai muito além, é uma pobreza existencial, uma pobreza em que a pessoa está ali ciente de que nada do que ela faça, nada do que ela possua, nem um poder, nem dinheiro, nem influência são suficientes para colocá-la numa relação com Deus, mas que Deus, contemplando a sua pobreza e seu vazio existencial, é que pode vir e suprir a necessidade de cada coração. Quando nós somos desafiados nessa caminhada com Deus, a andar com Ele, a incoerência da discriminação faz com que nós invertamos o papel. Nós nos tornamos juízes e julgamos de maneira errada. E esse erro se constitui um erro grave, porque nós, basicamente, passamos a exercer uma fé que contraria a graça de Deus. A discriminação é uma atitude incoerente com o padrão divino da salvação. Ele não tem nada a ver com a graça, porque ela definitivamente não tem conexão. Quando nós exercemos o favoritismo, nós estamos dizendo que tipo de pessoas são melhores do que as outras. E a graça de Deus faz exatamente o contrário. Por não sermos merecedores, Deus vem ao nosso encontro e nos acolhe e nos recebe, a despeito de quem fomos, e nos torna seus filhos. E ao nos tornar seus filhos, nós estamos vinculados a esse tipo de pacto. Por isso que fé e discriminação, eles não têm compatibilidade. Por isso que o discurso da fé,
com o discurso da discriminação são incoerentes. Eles não se ajuntam, eles não se alinham, eles não combinam entre si. Por causa de quem Jesus é, por causa da graça de Deus, Tiago chama a atenção para a gente que já conhece a Jesus, para não sermos compactuantes com a discriminação, seja ela em que nível for, seja ela de que natureza for, seja parecida com a do exemplo dos versículos 2 e 3 ali, dos 2 ao 4, na verdade, né? E não tem a ver, isso está completamente desconexo. Deixa eu ir aqui mais para frente. A discriminação é irresponsável, e os versículos 6 e 7 trazem o motivo disso. E olha só, ele diz assim: mas vocês desprezam os pobres. Não são os ricos que oprimem vocês e os arrastam aos tribunais? Não são eles que difamam aquele cujo nome honroso vocês carregam? Olha só o ponto em que Tiago nos coloca. Ele fala que a discriminação não é apenas uma coisa ilógica, incompatível, incoerente. Ela é irresponsável, mas irresponsável em que sentido? A discriminação, por si só, ela é uma política estrutural. Por quê? Porque ela traz a questão, a diferenciação entre pessoas, por exemplo, como o exemplo disse ali, ricos e pobres. Mas eu quero começar aqui dizendo que não é a riqueza que é um problema, né, e nem a pobreza uma virtude. Ele não está dizendo que os pobres são melhores por serem pobres, e nem que os ricos são mais pecadores por serem ricos. A pobreza e a riqueza são estados financeiros que são transitórios. O que Deus está chamando a nossa atenção é para um estado também interior que deveria julgar os nossos próprios critérios. Quando a gente tem uma pessoa mais rica, uma pessoa mais bem vestida, uma pessoa que tem mais posses, a gente já olha para ela querendo se aproximar, ou querendo se achegar, a gente já está com o coração pendente para esse tipo de favoritismo, para esse tipo de discriminação que é errado, que é contrário à própria proposta da relação com Deus que o cristianismo traz, que a vida cristã traz. Quando nós olhamos para o texto aqui, ele fala que esse tipo de favoritismo faz exatamente isso. A gente olha para o rico e põe ele numa situação elevada. E ele coloca aqui, ele fala assim, é engraçado, você quer favorecer o rico que te oprime, o rico que quer usar do seu poder, da sua influência, e que é arrogante, porque ele inclusive blasfema o fato de você ter um compromisso com Jesus. É isso que Tiago está trazendo aqui. Você quer olhar para o rico e colocar ele numa situação de favoritismo, de melhor? Olha o que os ricos do nosso mundo muitas vezes fazem. Eles oprimem, eles usam da sua influência para dizer que mandam mais, né? A famosa carteirada, né? E usam da sua riqueza, da sua posição de influência, nem sempre para servir as pessoas, mas ao contrário, para tirar proveito, inclusive dos outros, para menosprezar os outros. E aí, dentro da igreja, quando se exerce favoritismo, a gente acaba por desprezar o pobre e fazer dele também um alvo, né, dessa situação que é horrorosa diante de Deus e diante dos homens, né? Então, desprezar o pobre que já é vulnerável pela sua própria condição, que muitas vezes é invisível, né? Perceba que muitas das pessoas na nossa sociedade, elas não são percebidas, né? Então, a invisibilidade não é porque a pessoa ganhou um poder especial de desaparecer. A invisibilidade é a maneira como nós nos relacionamos com pessoas que não são ricas, que não são influentes e que não usam desse poder que a riqueza e a influência têm para se projetarem sobre outros. O grande problema, quando fazemos isso, nós estamos colaborando para essa política estrutural. A nossa sociedade, ela se baseia nessa maneira de discriminar as pessoas. Ela divide, ela escalona, ela diz quem pode e quem não pode. O Evangelho de Jesus, a Igreja de Jesus, ela
precisa ser um ambiente, uma sociedade, né, um grupo de pessoas, uma comunidade em que Cristo é o rei, onde Cristo é a referência, e nesse tipo de comunidade a discriminação não pode ter vez por ser irresponsável com os males da nossa sociedade. A gente passa de largo quando a gente usa da discriminação, quando favorecemos alguém por qualquer critério aparente que a pessoa possa ter, mesmo que de uma maneira velada. Quando exercemos a discriminação, nós estamos compactuando com aquilo que a sociedade já faz de maneira estrutural. E quando o Tiago faz isso em forma de pergunta, ele está questionando lá no fundo, não só o fato de nos colocarmos como juízes que julgam com critérios errados, com critérios maldosos, com critérios malignos, com critérios enganosos, com critérios perversos. A gente está sendo também aqui questionado. Tiago questiona justamente esse aspecto de que quando usamos a discriminação, mas na verdade, na prática, estamos sendo condescendentes com aquilo que a nossa sociedade faz, com o meio em que vivemos faz. Não faz diferença nenhuma uma fé que compactua com esse tipo de atitude, que age mesmo dentro das suas reuniões e mesmo na nossa vida, a partir da nossa vida do dia a dia. Quando agimos com as pessoas com favoritismo, de uma forma discriminatória, nós estamos ali alimentando essa estrutura injusta, perversa da nossa sociedade. Um outro aspecto que Tiago traz, e agora aqui dos versículos 8 a 11, né? Vamos ler aqui, ó. Ele coloca aqui, ó. Sem dúvida, vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme diz as Escrituras. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se mostram favorecimentos a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. Pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Pois aquele que disse, não cometa adultério, também disse, não mate. Logo, mesmo que não cometam adultério, se matarem alguém, transgredirão a lei. E olha só que interessante. Ele chama aqui de a lei do reino, né? A lei do reino, o princípio da justiça. E esse texto eu fiquei pensando, será que isso foi uma fala de Jesus? Sim, foi uma fala de Jesus. Mas lembre-se, Tiago também tem um profundo conhecimento, está falando para judeus, né? Daquilo que está escrito no Antigo Testamento. Aliás, muito antes dessa carta, a Bíblia da igreja primitiva era no Antigo Testamento, né? Então, o Antigo Testamento sendo lido a partir daquilo que era o seu propósito maior, revelar a pessoa de Jesus e a manifestação, a encarnação dele, a sua morte, a sua ressurreição e a redenção que Jesus realiza. E uma vez que essa redenção já está ali realizada em Jesus, ao lermos o Antigo Testamento também temos em perspectiva aquilo que ele projetava. E olha lá, ele diz lá, amar o próximo como a si mesmo. É um texto que está lá em Levítico 19, versículo 18. E é curioso como esse texto traz, né, o contexto da santificação. O próprio livro de Levítico dá regras ao povo que viveu no Egito, que iria entrar na terra prometida, que foi retirado do Egito com mão poderosa para ser um povo exclusivo de Deus. Deus dá leis a esse povo para que eles possam saber como andar com Deus. E esse texto é sacado desse contexto, amar o próximo como a si mesmo. E é curioso que esse texto, ele coloca também ali toda uma situação de rancor, de amargura, de conflito entre as pessoas.
E a ideia de amar o próximo como a si mesmo é a lei que deve reger qualquer relacionamento. Pensa numa pessoa, como a gente gostaria de ser tratado? Tiago apela para justamente essa que é a principal, né? Amar a Deus, né, acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, e amar ao próximo como a si mesmo, que é o que Jesus fala quando ele é perguntado qual é o maior mandamento, né? E ele fala que o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, e com toda a sua força e entendimento. E o segundo, semelhante a esse, é amar ao próximo como a si mesmo. E é curioso que essa lei é a lei do reino, e é a partir desse critério que nós somos chamados a agir. O que vai contra a questão da discriminação, como o Tiago aqui nos coloca, contra uma atitude lógica, com uma prática, um pensamento incompatível, um discurso incoerente, uma prática que não tem a ver, uma prática irresponsável. Ele fala que quando a gente age em discriminação, a gente está tendo um problema de compreender a graça de Deus, a maneira como Deus nos ama e pede para que nós amemos uns aos outros como consequência desse amor. Quando a gente trabalha com a discriminação, usa desse expediente, vive com esse expediente, a gente está demonstrando que é uma atitude incompreensível, né? Uma prática incompreensível da justiça e da misericórdia de Deus. Essa prática ela mostra que a gente não entendeu, ou pelo menos não foi tão fundo e tão mais profundo em como Deus exerce a sua justiça, em como Ele exerce a sua misericórdia na nossa vida. E ele coloca isso, que a discriminação é uma quebra da lei de Deus. A discriminação vai contra esse princípio do amor ao próximo como a si mesmo. E é curioso que talvez uma pessoa que talvez coloque para si, né, altos padrões e que acha que Deus a salvou por causa da sua fidelidade, do seu moralismo, ela esquece de que a justiça e a misericórdia de Deus exerce um papel na nossa salvação que põe diante de nós a seguinte questão: não há uma pessoa que não tenha pecado, né? Nós não fomos salvos porque Deus olhou para nós e falou, não, está aqui Daniel, uma pessoa, gente boa. Não, não é. Deus me viu pecador caído, né? E não importa se eu tenha matado ou adulterado ou mentido, quando eu quebro uma das leis de Deus, eu me torno pecador no conjunto completo. Tiago diz que quando alguém não obedece a Deus, em um mandamento, ele está sendo pecador e vai ser condenado em todos. Quando alguém age com discriminação, ele está sendo tão pecador quanto um adúltero e quanto um assassino, né? Quanto alguém que é idólatra, quanto alguém que é mentiroso, como alguém que usurpa do outro aquilo que não é dele, como alguém que cobiça alguma coisa que não lhe pertence. Na verdade, a discriminação trabalha com critérios errados, e esses critérios errados levam a relações doentias, perversas, distorcidas. Em outras palavras, ela faz do outro alguém menor, né? Ou eu ponho alguém, né, para cima, pondo um outro alguém para baixo. Quando nessa balança, né, eu desequilibro isso, seja a pessoa rica, seja a pessoa pobre, e eu faço essa diferenciação, favorecendo uma e menosprezando a outra, eu estou me tornando uma pessoa que não compreende a graça e a misericórdia de Deus, ajo de uma forma injusta para com a justiça de Deus, e isso me põe sob juízo também. É isso que o texto também está nos colocando aqui. Mas tem um aspecto, né? Os versículos finais aqui do nosso trecho falam o seguinte: portanto, e aqui é a conclusão, né?
Em tudo que disserem e fizerem, ou seja, aquilo que eu falo e aquilo que eu faço, lembre-se que serão julgados pela lei que os liberta. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia, mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. O que isso quer dizer? A lei que liberta. A gente tem uma referência disso, né? E ele fala isso, né? Que aquilo que nós dissemos e aquilo que nós fazemos é importante diante de Deus. Nossa fala e nossa ação precisam casar, precisam ter coerência, precisam estar intimamente ligados. Senão, a fé se torna algo incompreensível, por não traduzir a justiça e a misericórdia de Deus. E a discriminação faz isso. O que Tiago nos convoca a fazer aqui é justamente afinar com a palavra de Deus, né? A palavra de Deus sendo praticada na nossa vida, ela vai justamente contrariar a discriminação. Eu passo a viver e a expressar uma justiça, uma verdade, um amor que tem tudo a ver com o que o Evangelho é. Quando eu me relaciono com as pessoas e as julgo por critérios errados, eu transmito uma mensagem de que o Evangelho, não a do Evangelho, mas uma mensagem que vai contra o Evangelho. Porque ela é perversa, ela não aponta para a graça, ela não aponta para a fé, mas aponta para os nossos critérios pessoais, para o nosso favoritismo, para a maneira distorcida de enxergar o outro. Quem julga pela aparência não está alinhado com o perdão e a misericórdia divinas. Não está alinhado definitivamente com o Evangelho de Cristo. Para resumir, a discriminação para aquele que tem fé é ilógica ao estilo de vida cristã. Ela é incompatível com o exemplo do próprio Senhor Jesus. Ela é incoerente diante da graça e da salvação. Ela é irresponsável diante dos males estruturais da nossa sociedade, ou seja, ela promove injustiça e ela é incompreensível diante da própria justiça de Deus. A discriminação não se alinha com a fé, ela não se alinha com o Evangelho. Favoritismo, acepção de pessoas, preferir um em detrimento do outro, seja por riqueza, por aparência, pelo que quer que seja. Isso não é a prática do Evangelho. Quando estamos vivendo a discriminação, nós estamos contrariando a palavra que temos ouvido. Estamos contrariando esse princípio do reino, que é amar ao próximo como a si mesmo. Estamos contrariando a graça de um Deus que desceu do céu, que se fez homem, que andou por todos os cantos da terra, que conviveu com aqueles que inclusive eram rejeitados socialmente, para que a mensagem do Evangelho pudesse alcançá-los, para que o Evangelho da graça de Deus pudesse penetrar e salvar aquele que estava perdido. A gente tem alguns exemplos bem recentes desse tempo de pandemia que dá para a gente sacar aqui como exemplos ruins do como a gente pode, muitas vezes, exercer uma discriminação com base em critérios errados, né? Por exemplo, aqui nós temos uma situação de um desembargador que foi abordado por um guarda civil lá em Santos, agora em julho, e ao ser abordado que ele deveria estar usando máscara, ele já começa a humilhar o guarda, chamando de analfabeto, desconsiderando a autoridade que ele tem, e não, além de trocar vários insultos e de rebaixar o policial no cumprimento da função dele, ele ainda pega, depois de ter o papel ali da multa, ele rasga, amassa, joga no chão, vira as costas e sai falando ainda um monte, né? E é engraçado como os próprios jornais, né, chamam o desembargador pelo nome. E eu, de propósito, não vou falar o nome dele aqui, porque eu também vejo nisso a maneira, né, como as coisas são
feitas na nossa sociedade, né? Se é uma pessoa importante, então ela tem nome. O policial, no cumprimento do dever, não é citado o nome dele na reportagem, né? Então, um exemplo. Um outro exemplo também, no mesmo mês, esse aqui ficou famoso, né? Do entregador, né? E o emergente, né? Do condomínio. Perceba que na reportagem o cara fala que ele tem inveja, que o entregador nem deveria estar ali. Eles praticamente escorraçam o cara ali, né? E o cara só está ali para fazer o trabalho dele, não estava ali por mais nada. Mas o rapaz de azul, né? O morador do condomínio, né? Passando a mão na pele, dizendo que ele tem inveja de ser branco como ele, de ser rico como ele, de morar num lugar como ele mora, privilegiado, né? De que o Mateus, que tem nome, que é o entregador, tinha inveja de tudo aquilo, né? De que nem deveria estar ali e que ele nunca teria na vida nada, que ele não passaria de um reles entregador, né? Então a gente vê na nossa sociedade como a discriminação está presente em vários eventos, como muitas vezes a vida da gente está organizada de uma maneira a segregar, né? A olhar para o outro de uma maneira superior, ou de achar que quem mora no condomínio é melhor, né? Eu quero atrair aquele pessoal, quero que eles cheguem para perto de mim, e o cara que mora na favela, ou o cara que mora numa casa às vezes mais simples, ele não é tão humano e tão digno como qualquer outra pessoa. Esses maus exemplos que a nossa sociedade tem nos brindado, né? Tem vários outros, né? Se a gente vai no Google, vai no YouTube, assiste um programa desses de TV ou de reportagem, todo dia a gente encontra exemplos ruins de como a nossa sociedade está alicerçada em cima da discriminação, do favoritismo, né? De como a nossa sociedade gira em cima de uma engrenagem política, econômica, social, pautada pela discriminação. Basta dizer que o nosso país foi um dos últimos a abolir a escravidão, né? A escravidão foi a base da economia do nosso país por mais de 400 anos, né? E de forma bastante intensiva, mesmo após a independência. E com a proclamação da República, a gente tem a Lei Áurea, né, que libertou os negros para serem marginais na sociedade, né? Eu não quero entrar tanto nesse tema, mas muita das desigualdades, da injustiça que é promovida no nosso país tem a ver com a maneira como as pessoas foram segregadas. E até hoje as pessoas sofrem com isso. Sofrem por ser homens, negros, por serem mulheres, negras e tantas outras colocações. E às vezes a gente, como cristão, embarca em certas políticas achando que aquilo é do reino de Deus, quando na verdade o que nós estamos fazendo é colaborando com as injustiças já praticadas na nossa sociedade e dando um verniz religioso para aquilo, né? Então, eu acho que Tiago traz para nós essa reflexão que nos permite fazer um olhar muito diferente, né? Para refletir e para praticar, né? Como que a gente vai pôr em prática? Com quais critérios eu julgo as pessoas, né? Eu pus aqui o eu para que cada um possa pensar em si. A nossa sociedade faz discriminação por sexo, por idade, né? Se é homem, se é mulher, se não é homem nem mulher, né? Por idade, se é velho, se é novo. O adolescente não quer ser criança, a criança não quer ser adolescente, ninguém quer ser velho nesse país, né? Todo mundo é jovem, 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 e o velho sempre é uma pessoa segregada. Cor e raça não preciso nem falar, né? Também o estado civil, solteiro, casado, divorciado, né? A gente segrega as pessoas por isso também. Por religião, né? Se o cara é evangélico, não é evangélico, se o cara é budista, se ele é espírita, né? Também segregamos por deficiência. O cara é cego, o cara é surdo, o cara manca, o cara é anão, o cara tem gigantismo, enfim. E fora por outros critérios, né? Se o cara é empregado, desempregado, se ele é subempregado, se ele é motorista de Uber, se ele é entregador do iFood, né? Se você é rico, pobre, classe média, né?
Se você é europeu, né, tem descendência europeia, você estufa o peito e fala, eu sou descendente de alemão, de português, de espanhol, né? Mas ninguém fala que é descendente de africano e ninguém fala que é descendente de índio. Percebe? Ou então, né, se você mora num país como o nosso aqui, né, em que, mesmo em São Paulo, onde você tem bastante nordestino, quando se fala do nordestino é sempre com desdém, né? O cara que não é de São Paulo é sempre olhado com desdém, mesmo já sendo uma grande parte da população de uma cidade como São Paulo, que é cosmopolita pela própria natureza dela, e a gente tem essa mania de discriminar. Por escolaridade, né? Aquele que é formado daquele que não é formado, né? Como teve o caso lá do engenheiro civil formado, que não é cidadão, causou muita polêmica. Também por padrões estéticos, né? Se a pessoa tem o cabelo liso, tem o cabelo crespo, se o cabelo é alisado ou não é, se o olho é claro ou não é, se ele é magro, se ele é gordo, né? Se ele é alto, se ele é baixo. A gente cria maneiras de discriminar. E aquele que talvez esteja muito presente na sutileza aí da nossa vida é o perfil de consumo, né? Numa sociedade como a nossa, a gente também segrega, né, por perfil de consumo, né, classe A, classe B. A gente usa esses termos para diferenciar rico e pobre, para diferenciar quem tem mais dinheiro ou quem tem menos dinheiro, né? Igreja para quem é classe A e classe B, igreja para classe C e D, né? E assim a gente se trata no nosso país também. Será que isso mexe com você? Você tem noção do quanto isso te influencia? Será que a maneira, essas categorias que estão listadas aqui não acabam influenciando a nossa maneira de pensar e de nos relacionarmos com as pessoas? De nos aproximarmos dela? No momento em que compartilhamos da nossa vida, em vez de deixarmos claro que não fazemos distinção entre as pessoas, falamos de um evangelho, mas discriminamos no momento seguinte? Para pensar, gente. Eu termino a minha fala aqui chamando de novo a atenção para o título da série, né? Fé de verdade para uma vida de realidade. Se a gente não prestar atenção o quanto a discriminação está presente na sociedade em que nós vivemos e que pode estar presente e marcando fortemente as relações que a gente tem dentro e fora da igreja, a gente pode estar prestando um grande desserviço ao Evangelho, né? Pelas razões que eu já falei em cima. Ilógico, incompatível, incoerente, irresponsável, totalmente incompreensível, né? Eu queria deixar uma frase para concluir a minha fala aqui. Quem se diz cristão e pratica a discriminação faz da sua fé uma aberração. Quem se diz cristão e pratica a discriminação faz da sua fé uma aberração, porque não faz o menor sentido. Tiago deixa muito claro que se nós somos praticantes da nossa fé gloriosa em Jesus, que é o Senhor de todas as coisas e que nunca fez acepção de ninguém, se nós não levarmos isso em consideração, aquilo que nós dizemos que somos na nossa fé, na verdade é uma baita de uma incoerência. Eu peço a Deus que nos livre desse mal, que nos ajude a todos a sermos uma comunidade que faz diferença na vida das pessoas, sendo pessoas acolhedoras, sendo pessoas que amam os outros como nós mesmos fomos amados por Deus, e que a graça de Jesus possa jorrar em nossos relacionamentos e que sejamos transformados pela graça de Deus. É isso, gente. Obrigado, que Deus os abençoe e nos fortaleça a todos, em nome de Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus.
promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vinda tempestade a me perturbar, pelo verbo eterno e de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade, me alegrarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua